O filho do milionário. E a mendiga negra da Praça Valentina Moreira ajustou o olhar para o brilho vibrante dos retalhos que espalhava na mesa. As cores explodiam. Vermelhos, azuis e amarelos se entrelaçavam, criando uma sinfonia de tons que contrastava com a frieza da sua realidade. No pequeno ateliê, no coração da cidade, o tempo passava lentamente, mas as contas não esperavam. Cada ponto que fazia era uma luta. Sua filha, Alice, de apenas 6 anos, precisava de uma operação cardíaca urgente, e a pressão financeiramente insuportável a mantinha acordada à noite, contando moedas em vez de ovelhas. Em um dia comum, enquanto organizava os materiais, um murmúrio vindo de fora capturou sua atenção. 2 clientes conversavam sobre uma gala beneficente que prometia atrair a elite local. O coração de Valentina disparou. E se essa fosse a oportunidade que tanto precisava? Sua amiga Dandara, sempre ousada, sugeriu uma ideia arriscada: atuar como acompanhante. Não posso fazer isso, Dá. Essa pode ser a chance de salvar a vida dela. A realidade a golpeou como um raio. Após dias de hesitação, a pressão pela saúde da filha a fez aceitar. A gala chegou e, ao cruzar a porta, Valentina se viu deslumbrada. Os convidados brilhavam em seus trajes luxuosos. O som da música era envolvente, mas no fundo ela se sentia uma intrusa. Não pertencia àquele mundo. Em meio ao brilho, seus olhos encontraram Té Vanderlei, um bilionário do setor de mineração. Ele estava ali, em meio ao glamour, mas sua presença era diferente. Seu olhar direto e carismático a hipnotizou. Ao se aproximarem, sorrisos tímidos se transformaram em diálogos. Valentina, mesmo em sua insegurança, começou a ver as coisas de maneira diferente. Conversaram sobre bordado, arte e as dificuldades de quem vive à margem. Mas a tranquilidade foi interrompida. Um homem que Valentina reconheceu como um rival de Té apareceu, e a tensão estava no ar. Valentina percebeu que aquilo poderia ameaçar não apenas a nova carreira que começava a construir, mas também a vida de Alice. O coração acelerado, a mente confusa, ela se viu diante de um dilema: afastar-se para proteger sua filha ou correr o risco de perder o que poderia se transformar em algo grande e verdadeiro. Durante a conversa, um detalhe surpreendente sobre Té surgiu. Valentina ouviu algo que a fez sentir um frio na espinha. Ele não era apenas um bilionário à toa. Sua família tinha segredos obscuros. O que parecia ser uma ligação de amizade e compreensão agora oscilava entre o apoio e a manipulação. E assim, a dúvida cresceu. O que Valentina realmente valorizava? A vida da filha ou a chance de um amor verdadeiro? As perguntas pairavam no ar enquanto uma mensagem inesperada chegou ao seu celular. E o que poderia ser uma simples notificação, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E assim que Valentina olhou para o celular, a mensagem que piscava na tela fez seu coração parar. Era de Dandara. Valentina, você não vai acreditar. Eu descobri algo sobre o Té. É muito sério.
O mundo ao seu redor começou a girar. O glamour da gala, as vozes animadas e a música vibrante pareciam distantes, como se estivesse dentro de um sonho. Como que será que ela se meteu dessa vez? Pensou Valentina, nervosa. Mas com Alice na mente e aquela pressão incessante de salvar a vida da filha, ela não hesitou. Com um movimento rápido, afastou-se da multidão. Esforçando-se para manter a calma, Valentina encontrou um canto isolado, onde a luz suave das velas não ofuscava seu desespero interno. Tinha que saber. A mensagem piscava. O Té é quem você pensa. A família dele está envolvida em algo muito perigoso. O coração dela disparou. O que poderia ser tão devastador? Com as mãos tremendo, Valentina digitou de volta. O que você sabe? Diga logo! Enquanto aguardava sua resposta, a mente dela viajava por cenários aterradores. E se Té fosse mais um bilionário com segredos obscuros? Como ela poderia proteger Alice nesse mundo sombrio? Então, o celular vibrou. Eles têm uma conexão com o tráfico de órgãos, Valentina. Eu ouvi ele falando sobre isso com um dos sócios. Valentina realizou com horror que a única esperança que tinha encontrado poderia ser uma armadilha. Ela piscou, tentando processar o que a amiga havia revelado. Suas mãos cobriram a boca e seu corpo ficou paralisado. Uma onda de frio percorreu sua espinha. Tudo o que havia construído em apenas algumas horas agora parecia um castelo de cartas, prestes a desmoronar. Frente a isso, uma onda de risadas fracas cortou suas reflexões. Valentina olhou para cima e viu Té se aproximar. O sorriso dele, distorcido pela luz suave das velas, parecia tão radiante quanto antes, mas agora com uma nova camada de mistério, como uma máscara morfética. Estava te procurando, disse ele, a voz cheia de um charme que quase fez Valentina sentir-se enjoada. Achei que você tinha se perdido entre os convidados. Valentina hesitou. Té, eu preciso falar com você sobre algo importante. A insegurança a dominava. O pavor a prendia. Seria sensato expor os rumores que ouvia? O risco para Alice era muito real, caso ele se mostrasse despreparado para aceitar a verdade. Um grito cortou o ar então, ecoando pela sala. Um dos convidados caiu, a expressão paralisada de pânico torturando o rosto. A multidão se agitou. Gritos tomaram conta do ambiente. Valentina sentiu seu coração disparar. O caos havia chegado. Vamos, precisamos sair daqui. Segurou a mão de Té, puxando-o. Mas ele hesitou. A expressão dele tinha mudado, como uma declaração silenciosa de conflito. O que ele sabia que não havia revelado? O que mais estava escondido atrás daquela fachada de bilionário carismático? Naquele instante, enquanto a sala se tornava um turbilhão de desespero, Valentina percebeu que estava mais próxima de um abismo do que pensava. O que se escondia nas sombras poderia ser muito pior do que qualquer uma de suas preocupações. Alguém começou a gritar em sua direção. E então, a verdade finalmente estourou. Ele é parte disso. Foi ele quem. E a tensão tomou conta não apenas da sala, mas do coração de Valentina. As palavras que sairiam daquela boca, esse eco da revelação, poderiam não apenas destruir tudo, mas redefinir quem ela realmente era, no centro daquela batalha por Alice. Valentina trocou olhares com Té, e uma verdade instintiva se apoderou de tudo. O que realmente estava em jogo poderia ser mais do que uma vida, e agora a confiança poderia ser uma armadilha mortal. O que seria a próxima jogada? O que ela realmente estava disposta a arriscar? Valentina estava presa em um turbilhão. O caos ao seu redor parecia se mover em câmera lenta.
O grito que ecoou pela sala a fez estremecer. A multidão estava em pânico, mas ela só conseguia fixar o olhar em Té. O que ele escondia? A verdade estava prestes a explodir na sua cara, e a ideia de tudo desmoronar a deixava tonta. Precisamos sair agora! Valentina insistiu, puxando Té pela mão, mas ele hesitou. O rosto dele estava pálido, e um rugido de emoções misturadas passava pelo olhar dele. Valentina, espera! Ele começou, mas as palavras desapareceram com outro grito vindo da sala. O convidado caíra mais uma vez, agora ao chão, a expressão de terror cravada no rosto. Os convidados em volta gritavam, alguns se espremendo contra as saídas. O cheiro de suor e desespero invadia o ar. De repente, as luzes começaram a piscar. Valentina olhou em volta, buscando uma saída, um caminho para escapar desse pesadelo. Té! Gritou! Mas antes que pudesse continuar, a sala ficou ainda mais caótica. Então alguém gritou de novo. Um homem, de camisa escura e olhar acusador, apareceu em meio à confusão. Ele apontou para Té, e as palavras saíram dele como um tiro. Você não pode escapar, Vanderlei. Sabemos o que você fez. O resto do que o homem disse se perdeu nas vozes histéricas da multidão, mas Valentina sentiu seu coração parar. O que ele sabe sobre você? Perguntou Valentina. Mais para si mesma do que para Té, mas a resposta dele queria brotar. Eu posso explicar. Ele parecia desesperado, mas o olhar de Valentina carregava uma mistura de medo e desprezo. O homem continuou, sua voz elevada. Você pensa que pode se esconder atrás de sorrisos e jantares de gama? Você está envolvido em algo muito maior do que imagina. Té se virou para Valentina, os olhos suplicantes. Não é o que você pensa. A família, eles me pressionaram. Eu nunca quis me envolver com isso. Um aperto no coração de Valentina. As palavras dele soavam vazias, e algo começou a quebrar entre eles. Envolvido em quê, Té? O que está acontecendo? O chão parecia se abrir embaixo dela. O medo se transformou em raiva. Tudo que ela construiu em poucas horas começou a desmoronar. Você é parte disso, não é? Os rumores, as investigações, Dandara me contou. Mas antes que ele pudesse responder, o homem que há pouco gritara começou a se aproximar, os olhos ardendo de uma fúria percebida por todos. Ele não é só um bilionário, Valentina. Ele e a família estão envolvidos em tráfico de órgãos. As palavras ecoaram como um tiro. Valentina se sentiu enjoada. As imagens de Alice, a filha adorável que ela fazia de tudo para proteger, inundaram seus pensamentos. O que ela tinha encontrado em Té não era amor, mas um labirinto de mentiras. E antes que pudesse raciocinar, a tensão se rompeu. O homem grudou em Té, puxando-o para trás, e Valentina ficou paralisada, sua vida pendendo de um fio. No instante, tudo o que ela acreditava abalava até a raiz. Eu não posso confiar em você, gritou, as lágrimas começando a escorregar. Valentina, não! Por favor! Té avançou, mas a multidão em volta fazia barreira, e a confusão aumentava. O que estava acontecendo era maior do que ela pensou. Entre gritos e o caos crescente, Valentina percebeu que precisava fazer uma escolha. E nesse momento de desespero, quando a verdade ameaçava devorar tudo, uma luz forte iluminou a sala. Uma sirene ressoava do lado de fora. Polícias! Quem estava aqui? A dor em Valentina se misturou com uma esperança. Talvez, só talvez, isso pudesse salvar Alice. Mas o que ela não sabia era que a verdade sobre aquele homem e sobre si mesma ainda estava prestes a ser revelada de forma devastadora. Num turbilhão de sentimentos, enquanto a confusão e o pânico se intensificavam,
Valentina sentiu nó na garganta. A última coisa que ela viu, antes de perder a visão da porta, era a expressão assombrada de Té. E as palavras que saíram de sua boca a deixaram completamente perdida. Você não sabe o que a minha família já fez para se proteger. Você não é a única que tem algo a perder. E quando a porta se abriu, os policiais invadiram a sala, fazendo os convidados espalharem-se. O que aconteceria agora? Com a verdade à espreita e seus laços soltos, tudo estava prestes a mudar, de uma maneira que Valentina nunca poderia imaginar. A porta se abriu com estrondo, e a luz ofuscante dos holofotes iluminou o salão tumultuado. A sirene cor. Todos se espremiam, tentando encontrar uma saída, mas Valentina estava paralisada, o olhar fixo em Té. Valentina, você precisa acreditar em mim. Ele parecia desesperado. O pânico agora era nítido em seu rosto, mas as palavras dele a desconcertavam ainda mais. O sentimento de traição a corroía por dentro. Enquanto a confusão avançava, um novo grito ressoou. A distância entre eles parecia aumentar. Então, como um relâmpago cortando um céu nublado, um homem de cabelos grisalhos surgiu da multidão. Ele parecia seguro, determinado. Valentina, você não deve confiar nele. A voz dele era clara e autoritária. Té Vanderlei não é quem você pensa. Ele está envolvido em coisas que você não pode imaginar. Quem é você? Valentina gritou, seu coração martelando no peito. O homem sorriu de maneira sombria, caminhando até ela, enquanto a sala parecia girar em um turbilhão. Ele se inclinou, como se quisesse compartilhar um segredo. Eu sou Marco e tenho algo para lhe mostrar, algo que vai mudar tudo. As palavras dele se desprenderam com uma urgência que a fez hesitar. Mas o olhar de Té, assustado e confuso, a mantinha em dúvida. O que você tem para me mostrar? Valentina insistiu, sentindo a adrenalina pulsar. Uma verdade, Valentina. A verdade sobre Té. Ele está em dívida. Dívida com pessoas que fazem coisas terríveis. Eles têm informações que podem destruir a sua vida e a da sua filha. O homem olhou por cima do ombro, como se temesse ser ouvido. A sala ao redor parecia distante, mas as palavras dele penetravam profundamente. Valentina sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Do que você está falando? O que exatamente ele fez? A angústia a envolvia. A tensão era palpável. Vários anos atrás, Té fez um acordo. Ele prometeu não apenas sua lealdade à empresa da família, mas também sua participação em algo sombrio. E agora eles cobram o preço. Se você se aproximar dele, corre risco de vida. E mais importante, a infância da sua filha. Alice está em perigo. Um frio percorreu a espinha de Valentina. A ideia de que a vida da filha pudesse estar atrelada a um acordo do passado a assustava. Enquanto isso, a confusão aumentava em torno dela. O som de socos, gritos e o clamor da sirene se misturava às suas emoções descontroladas. Valentina, Té chamou, interrompendo sua tempestade interna. Escute, isso não é verdade. Meu pai, ele não me deixou escolha. Eu vou me desfazer disso. Eu prometo. Mas a hesitação dela se transformou em desespero ao relembrar o que Dandara havia lhe dito. Ela olhou para Marco, as palavras ainda reverberando em sua mente. Por que eu deveria acreditar em você? E se você também estiver tentando me enganar? Marco avançou, tomando um profundo fôlego. Porque quem está sob risco não é apenas você. É a sua filha, Valentina. E eu não sou seu inimigo. Meu filho foi uma das vítimas. Eles não são apenas bilionários. São monstros. E se você não agir agora, pode ser tarde demais. O coração dela palpitava.
a confusão aumentando. Em um instante, as vozes em volta dela se tornaram um ruído de fundo, enquanto a vida dela, a vida de Alice, era jogada em uma balança. O que era real? O que era uma mentira? Então, um som abrupto, um estrondo. A porta se abriu mais uma vez, desta vez trazendo policiais armados. A tensão escalou e Valentina olhou para Té, a mente girando. As palavras de Marco fizeram eco na sua cabeça. É hora de decidir, Valentina. Confiar nele ou me seguir. Eu posso te mostrar a verdade. Ele segurou o braço dela, sua intensidade fazendo as emoções dela fervilharem. No meio do pânico, cada segundo contava. O olhar de Té falhava em esconder a verdade. Mas quem estava dizendo a verdade? E o que aconteceria se ela fizesse a escolha errada? Valentina piscou, tentando reunir suas forças. As sirenes ululavam cada vez mais perto. E a vida que conhecia estava prestes a mudar radicalmente. Em um instante, ela soube que estava prestes a entrar no desconhecido. Mas não tinha ideia do que o futuro a aguardava. Apenas um grande vácuo de incertezas. Valentina estava em um limbo. A adrenalina pulsava em seu corpo, e o olhar de Marco, carregado de urgência, perfurava seu desespero. Eu não posso confiar em você, ela repetiu para si mesma, mas a tensão nas palavras não escondia a dúvida que a corroía. Precisamos ir, agora! Marco implorou, puxando-a suavemente. Nesse momento, uma explosão de luz estourou atrás deles, e a sala foi preenchida com a presença das autoridades. Os convidados se espremiam em direção às saídas, e a música, antes envolvente, tornou-se um eco distante. A sirene ainda soava lá fora, criando uma trilha sonora de pânico. Valentina, o chamado de Té, quebrou o turbilhão de pensamentos. Ele estava mais próximo, mas já havia algo diferente em sua voz. Um desespero profundo que a fez hesitar. Você não pode apenas me deixar. Acredita em mim, eu vou te proteger. Mas a frase que saiu da boca de Marco interrompeu tudo. Té está mentindo. Ele é uma parte do problema, não a solução. Cada palavra vinha carregada de uma intensidade que parecia desmantelar os fracos laços de confiança que Valentina ainda tinha por ele. E então, como se o universo tivesse conspirado para despedaçar toda a sua realidade, a verdade irrompeu. Um dos policiais se adiantou, segurando um comunicado em mãos. Sua expressão seria como aço. Té Vanderlei, você está preso por suspeitas de envolvimento em tráfico de órgãos. A sala ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para ele, como se tivesse sido atingido por um raio. Valentina sentiu o mundo desmoronar. O pai por quem ela quase se entregara, em quem buscara segurança, agora era acusado de algo tão horrendo. O nó em seu estômago se apertou ainda mais. Ela piscou, tentando processar. É mentira! Você não pode! Mas as palavras morreram em seus lábios quando Té foi algemado. Seu olhar se tornou desesperado quando ele se virou para Valentina. Você precisa ver a verdade. Não sou como eles. Eles me forçaram a isso. As lágrimas começaram a brotar nos olhos deles. Mas Valentina não sabia se eram de dor ou culpa. A multidão se afastou e ela percebeu que os rostos a seu redor misturavam espanto e juízo. Quem era realmente Té Vanderlei? O bilionário carismático ou um vilão disfarçado? Sua mente girava, lidando com tantas perguntas que se afunilavam a cada segundo. Nesse instante, Marco segurou seu braço e disse: Ele não acabou de revelar tudo. A família dele, eles não são apenas ricos. Eles têm uma rede que envolve muito mais do que você imagina. O pânico no olhar de Marco era genuíno
e Valentina não conseguia escapar do seu impacto. A sala começou a tremer. A cada movimento do policial, de cada grito da multidão, a vida de Valentina parecia se desenrolar em frangalhos. O que ela achava que sabia sobre Té agora se transformava em um pesadelo inescapável. Com a cabeça fervilhando, Valentina se viu dividida. Sua vida havia mudado em um instante. Os rumores que ouvira, as conversas de Dandara, tudo começava a fazer sentido, mas em um nível que ela nunca quis imaginar. A segurança que tinha construído ao redor da filha estava em uma linha tênue. Os policiais começaram a arrastar Té para fora, e a porta aberta trouxe um novo brilho. O luar iluminava o caos, revelando mais do que ela poderia suportar. Mas quando Valentina olhou de novo para Té, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixou. No olhar dele havia algo mais, um sinal de que a conexão deles ainda não estava totalmente perdida. Valentina, eu não sou o monstro que você pensa. Ele tentou explicar, mas o desespero em sua voz não parecia se alinhar com suas ações. Os policiais o puxaram para longe, mas a frase marcante dele ecoou. Então, foi como se o chão abaixo de Valentina cedesse. Por quê? Alguém que a observava. E quando essa pessoa deu um passo adiante, seu coração parou. Era Dandara. Mas havia algo ácido em sua expressão. Dandara? Valentina sussurrou, perplexa. A amiga ficou insilente, os olhos baixos, como se um segredo sombrio e devastador estivesse prestes a ser revelado. Que foi nesse momento que Valentina percebeu. A rede de mentiras e traições não se resumia a Té. Essa trama envolvia cada pessoa que ela conhecia, incluindo a amiga que sempre pensou estar ao seu lado. Tudo estava prestes a chocar fundo. A verdade que Dandara escondia poderia certamente redefinir a vida de Valentina para sempre. E a única pergunta que a consumia era: o que mais estava prestes a ser revelado? Valentina estava paralisada, seu olhar cravado em Dandara. A amiga parecia diferente, um misto de nervosismo e decisão. Algo estava prestes a mudar de forma chocante. O que mais estava escondido? Valentina sentiu seu coração acelerar, as palavras de Marco reverberando na mente. Você não deve confiar nele. Dandara, o que está acontecendo? Valentina perguntou, a voz trêmula. O caos continuava ao redor, mas tudo parecia distante. O olhar de Dandara era profundo, cheio de segredos não ditos. Valentina, eu não sei como te contar isso. Só diga, Valentina exigiu. O pânico surgiu como um balão prestes a estourar. O que Dandara sabia que poderia mudar tudo? Eu tinha um motivo para me aproximar de você e da Alice, começou Dandara, a voz quase num sussurro. Então, com um ato de coragem, ela desabafou. Meu pai, ele está por trás de tudo isso. Ele faz parte da rede de tráfico de órgãos. E eu fui criada para passar informações. Valentina teve a sensação de que o chão desmoronava sob seus pés. Jaw-dropping. Como assim? Dandara, sua amiga, estava infiltrada ou era cúmplice de tudo? Você está mentindo. Não pode ser. Valentina sentiu o desespero tomar conta. Cada palavra de Dandara a atingia como um soco no estômago. Eu não estou. Eu tentei sair, mas não consegui. Eles ameaçaram minha família, disse Dandara, lágrimas escorrendo. Valentina, eu não sou a inimiga. Estou aqui para te ajudar. Como eu posso acreditar em você agora? Valentina questionou, o coração despedaçado. A verdade estava vindo à tona, mas era tão devastadora que parecia uma armadilha.
Nesse momento, as portas do salão foram arrombadas e mais policiais entraram, criando uma cena ainda mais caótica. A sala, antes cheia de festas e risadas, girou um giro de gritos e desespero. Valentina olhou para Té, seu olhar de súplica aparentemente sem resposta. Mas quando ela olhou de volta para Dandara, tudo mudou. A amiga estava pálida e, de repente, uma expressão de terror tomou conta do rosto dela. Como se visse algo que a deixava paralisada. "Vão atrás de nós! Eles estão aqui!" Dandara gritou, e nesse instante Valentina sentiu um arrepio profundo. O que realmente estava acontecendo? As sirenes ainda ecoavam, mas agora um silêncio mortal pairava no ar. Valentina viu uma sombra se aproximar, alguém saindo da multidão. O homem grisalho que antes havia advertido sobre Té. Ele estava ali novamente, olhando para elas com um sorriso sinistro. "Excelente trabalho, Dandara." Ele disse, e a voz dele era como veneno. "Você realmente conseguiu se infiltrar bem, não?" Valentina sentiu a adrenalina disparar. "O que você quer de mim?" Dandara parecia paralisada, apenas olhando para o homem. "Não se preocupe, Valentina. Você não precisa tomar decisão alguma. Eu só preciso que você confie na Dandara. Caso contrário, sua filha pode não ver o amanhecer," disse o homem, as palavras cortantes como uma lâmina. O leque de dúvidas se abria à frente de Valentina. Dandara poderia ser a traidora, mas agora esse homem estava jogando com a vida dela, com a vida de Alice. "Dandara, você está mesmo do meu lado?" Valentina perguntou cansativamente, o medo tomando conta de sua voz. O olhar de Dandara estava perdido. A sala agora girava em 1000 direções, e a verdade sobre cada um deles se tornava um jogo perigoso. Nesse instante, as luzes começaram a piscar, intensificando a tensão. Todos os olhares estavam fixos. O que mais estava por vir? O que mais poderia explodir naquele lugar? Sem tempo e sem escolha, Valentina viu Dandara hesitar. E nesse momento, as sirenes de fora ficaram mais intensas. Alguém estava prestes a entrar. Valentina estava no centro de uma tempestade, e tudo o que acreditava estava prestes a ruir sob seus pés. O que ela iria fazer? Confiar em Dandara? Naquele instante, parecia que tudo se encaminhava para uma revelação ainda mais devastadora. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de Alice para sempre. A única certeza era a incerteza, e tudo o que Valentina desejava era sair daquela zona de caos antes que as sombras a engolissem de vez. Valentina estava em um limbo. A adrenalina pulsava em seu corpo e o olhar de Marco, carregado de urgência, perfurava seu desespero. "Eu não posso confiar em você," ela repetiu para si mesma, mas a tensão nas palavras não escondia a dúvida que a corroía. "Precisamos ir, agora!" Marco implorou, puxando-a suavemente. Nesse momento, uma explosão de luz estourou atrás deles e a sala foi preenchida com a presença das autoridades. Os convidados se espremiam em direção às saídas. E a música, antes envolvente, tornou-se um eco distante. A sirene ainda soava lá fora, criando uma trilha sonora de pânico. "Valentina!" O chamado de Té quebrou o turbilhão de pensamentos. Ele estava mais próximo, mas já havia algo diferente em sua voz. Um desespero profundo que a fez hesitar. "Você não pode apenas me deixar. Acredita em mim, eu vou te proteger." Mas a frase que saiu da boca de Marco interrompeu tudo. "Té está mentindo. Ele é uma parte do problema, não a solução."
Cada palavra vinha carregada de uma intensidade que parecia desmantelar os fracos laços de confiança que Valentina ainda tinha por ele. E então, como se o universo tivesse conspirado para despedaçar toda a sua realidade, a verdade irrompeu. Um dos polícias se adiantou, segurando um comunicado em mãos. Sua expressão seria como aço. Té Vanderlei, você está preso por suspeitas de envolvimento em tráfico de órgãos. A sala ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para ele, como se tivesse sido atingido por um raio. Valentina sentiu o mundo desmoronar. O homem por quem ela quase se entregara, em quem buscara segurança, agora era acusado de algo tão horrendo. O nó em seu estômago se apertou. Ela piscou, tentando processar. É mentira! Você não pode! Mas as palavras morreram em seus lábios quando Té foi algemado. Seu olhar se tornou desesperado quando ele se virou para Valentina. Você precisa ver a verdade. Não sou como eles. Eles me forçaram a isso. As lágrimas começaram a brotar nos olhos dele. Mas Valentina não sabia se eram de dor ou culpa. A multidão se afastou, e ela percebeu que os rostos a seu redor misturavam espanto e juízo. Quem era realmente Té Vanderlei? O bilionário carismático ou um vilão disfarçado? Sua mente girava, lidando com tantas perguntas que se afunilavam a cada segundo. Nesse instante, Marco segurou seu braço e disse: ele não acabou de revelar tudo. A família dele. Eles não são apenas ricos. Eles têm uma rede que envolve muito mais do que você imagina. O pânico no olhar de Marco era genuíno e Valentina não conseguia escapar do seu impacto. Vamos! É melhor sair! Marco insistiu, puxando-a em direção à saída. Mas Valentina hesitou. O olhar de Té era uma mistura desesperada de súplica e medo. De repente, ela ouviu um barulho alto, como um estrondo. A sala tremeu e as luzes se apagaram. Um segundo depois, as luzes de emergência se acenderam, lançando sombras dançantes por todo o salão. O pânico aumentou. Gritos ecoaram, enquanto as pessoas empurravam umas às outras para sair. Valentina, me escute! A voz de Té era um grito abafado no meio do caos. Eu nunca quis isso. Eu tentei. Neste instante, o homem grisalho surgiu da sombra. Seu olhar fervilhava com um ódio intenso. Té, você não deveria estar aqui. Seu tempo acabou. Ele se adiantou em direção ao bilionário. Mas antes que pudesse alcançar Té, uma explosão estrondosa cortou o ar. Valentina xingou quando uma rajada de fumaça e destroços invadiu o espaço. O chão se partiu sob seus pés e a estrutura rangiu. O povo entrou em desespero, gritando e se afastando de qualquer possibilidade de perigo. E então a reviravolta. Uma figura emergiu da fumosidade, parecendo quase sobrenatural. Era uma mulher, alta e misteriosa, com um olhar penetrante. Chega de jogos, Vanderlei. Ela gritou, encontrando o olhar de Té. Nesse momento, Valentina percebeu que a mulher não era estranha. Era Eliana, a famosa e enigmática diretora da empresa de mineração que sempre estivera na sombra de Té. Você está envolvida nisso também? A raiva e a confusão transbordaram na voz de Valentina. Eliana sorriu. Um sorriso que não trazia conforto, mas sim uma satisfação sinistra. Você não faz ideia do que está acontecendo, Valentina. Tudo isso foi uma peça no meu tabuleiro. Os segredos de sua família, eles vão ser descobertos. Marco disse, as palavras tremendo de nervosismo. O choque se ressoou em volta, mas a mulher parecia inabalável. Valentina lutou para processar as informações. Segredos? Que segredos? O que você está dizendo? Mas Eliana apenas deu um passo à frente. A verdade é mais complexa do que você pode imaginar.
e seu envolvimento está apenas começando. E enquanto as chamas se espalhavam ao fundo, Valentina sentiu que tudo o que ela achava que sabia estava agora se desintegrando ao seu redor. As alianças mudaram. Os laços de confiança estavam se desfazendo como areia entre os dedos. E com um último olhar, lançando um globo de incerteza, Valentina percebeu que a vida de Alice estava mais em risco do que nunca. Surpreendida, coube a ela escolher: seguir as sombras ou iluminá-las. O destino de todos os envolvidos estava prestes a se revelar de uma forma aterrorizante. Valentina estava no centro de um furacão de confusão e pânico. A sala, antes repleta de sorrisos e alegria, agora se transformara em um campo de batalha de gritos e desespero. O olhar de Eliana, capturando a essência do caos, brilhava com uma satisfação inquietante. E em meio a tudo isso, Dandara estava paralisada como uma marionete sem cordas. Você não faz ideia do que está acontecendo, Valentina. Tudo isso foi uma peça no meu tabuleiro. As palavras de Eliana ecoavam em sua mente como um sinistro cântico. O que ela queria? O que mais estava escondido? E foi nesse momento que a porta principal, que se pensava estar bloqueada, se escancarou. Vozes de policiais reverberaram como um trovão. Todos no chão. Foi dada a ordem de evacuação. Um homem alto e robusto, a voz firme e a expressão severa, começou a comandar a situação. Ele parecia conhecer cada canto daquela gala. Valentina, tomada pelo desespero, teve um pensamento súbito. E se esse homem não fosse um policial comum? Quer gritou em meio ao tumulto: Valentina, saia daqui! Mas as palavras dele pareciam estar perdidas, eclipsadas pelo barulho ensurdecedor. De repente, uma explosão. A sala tremeu. O chão de madeira estalou como se quisesse se abrir. Um grito agudo cortou o ar, seguido por uma nuvem de fumaça que engolfou a sala. Valentina cobriu o rosto, ofegante. O que estava acontecendo? Sangue. Barulho de vidro quebrando. No meio do desespero, ela viu Dandara sendo puxada pela mão de Eliana. As expressões eram sombrias e Dandara parecia em estado de choque. Dandara! Valentina gritou. O que você fez? Mas antes que Dandara pudesse responder, Eliana a puxou para trás, afastando-se da confusão. Estamos em perigo, a mulher sussurrou, mas seus olhos traíam um propósito obscuro. O que eram essas duas mulheres realmente? Uma conexão que parecia indissolúvel, mas agora cheia de segredos. Nesse momento, as sirenes começaram a tocar mais alto, acompanhadas por gritos. Eles estão vindo! Valentina tentava se manter firme no turbilhão. Junto a uma multidão desesperada, sentiu como se o chão estivesse se desintegrando, e algo dentro dela clamava para escapar. Uma revelação. Um grito. É uma armadilha! Estão todos envolvidos! Uma figura familiar, ressurgindo das sombras. Marco. Ele parecia determinado. Vá! A verdade é que não posso mais proteger você. Valentina congelou. O que estava acontecendo? Ele não era o herói que pensava ser? Então, em meio a todo o caos, uma voz ecoou. Eliana, você não pode fazer isso! Era um homem com os cabelos grisalhos, conhecido por sua ligação com o submundo. Em um movimento ágil, ele avançou sobre Té. Você está prestes a perder tudo. E enquanto as luzes do salão piscavam, como um filme em câmera lenta, Valentina sentiu que estava perdendo o controle da situação e da sua própria vida. Quando a figura do homem grisalho se aproximou de Té, uma dúvida tomou conta. Quem deveria ser seu aliado? Eu não sou quem você pensa!
A voz de Té soou trêmula, mas seu olhar estava cheio de desafio. O que ele realmente escondia? E a verdade que se revelava poderia desvendar um quebra-cabeça que ela nunca sonhou que existisse. Então a bomba caiu. O homem grisalho retirou um dispositivo do bolso. Um estalo ensurdecedor reverberou pelo ar. Todos vocês estão dentro da minha teia. Ele ativou um mecanismo. Esse lugar vai desabar em questão de minutos. O desespero tomou conta. Tudo o que Valentina acreditava estar correto, cada escolha que fez, começava a desmoronar. O que fazer agora? Dandara, Marco, Té, todos poderiam ser inimigos disfarçados. A sala se encheu de fumaça densa, a visão de Valentina turvando. A verdade está com você, Valentina. Eu queria que você acreditasse em mim. A voz de Té ecoou à distância. E no meio do caos, quando a saída parecia fechada, uma única ideia iluminou seu coração. O que ela realmente sabia sobre aqueles que a rodeavam? Uma escolha crucial agora se apresentava, e a vida de Alice dependia disso. O tempo estava se esgotando, e à sua frente um abismo de incertezas aguardava. O que iria fazer? Valentina estava no centro de um furacão de confusão e pânico. A sala, antes repleta de sorrisos e alegria, agora se transformara em um campo de batalha de gritos e desespero. O olhar de Eliana, capturando a essência do caos, brilhava com uma satisfação inquietante. Em meio a tudo isso, Dandara estava paralisada, como uma marionete sem cordas. Você não faz ideia do que está acontecendo, Valentina. Tudo isso foi uma peça no meu tabuleiro. As palavras de Eliana ecoavam em sua mente como um sinistro cântico. E se tudo o que ela achava que sabia estivesse errado? De repente, uma explosão. O chão tremeu e a fumaça densa envolveu o ambiente. Valentina cobriu o rosto, ofegante. O que estava acontecendo? Sangue. Barulho de vidro quebrando. Valentina! O grito desesperado de Té ressoou à distância, mas o tumulto ao redor tornava difícil diferenciá-lo na confusão. Ela sentiu seu coração disparar, e então, no meio da fumaça, uma figura emergiu. Um homem alto, com um olhar feroz e ameaçador. Ele segurava algo na mão. Eliana, você começou algo que não pode controlar. A voz era grave e poderosa. A verdade vai atrás de você. Valentina sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? O caos triplicou quando a figura se aproximou. Eles não podem saber. O homem se virou para ela, seus olhos claros refletindo um misto de raiva e urgência. Valentina, você tem que sair agora. Um ruído estrondoso precedeu mais uma explosão. O chão começou a ceder sob seus pés, e os gritos aumentaram. Saiam! Agora! O homem gritou, puxando Valentina com força. Os rostos ao seu redor estavam distorcidos pelo medo e pela confusão. Quando Valentina olhou para trás, viu Té sendo arrastado por 2 policiais, sua expressão uma mistura de desespero e impotência. Ele implorava, mas o som da multidão abafava suas palavras. O homem misterioso puxou Valentina para fora da sala. Confie em mim. Você precisa saber a verdade. E é nesse momento que um tiro ecoou, cortando o barulho ensurdecedor da fuga. O chão estremeceu novamente e tudo parecia girar em câmera lenta. A mulher, Eliana, desligou-se da multidão. Ela olhou para Valentina e, com uma voz que penetrava como uma lâmina, revelou: Você não sabe a verdade sobre a sua amiga, não é? Dandara! Ela não é quem você pensa! Valentina congelou. Os olhares se cruzaram e o mundo ao redor dela desapareceu.
O que você quer dizer? As palavras saíram em um sussurro. Um nó se formava na garganta. Ela é uma traidora. Está trabalhando para nós. Nós a usamos para chegar até você e a sua filha. Essa revelação caiu como uma bomba. O coração de Valentina parou. Dandara, não, isso não pode ser verdade. A desilusão a consumia. As imagens da amizade, das risadas e conversas pareciam agora desmoronar, como castelos de areia. É a única explicação para tudo isso, Eliana continuou, com uma frieza que arrepiava. E agora você está presa em uma luta que não pode vencer. O homem ao lado de Valentina se virou, revelando uma tatuagem que ele havia escondido, um símbolo que aceitava sua verdadeira afiliação ao submundo. Não, Dandara ama Alice? Valentina protestou, mas a convicção se esvaiu rapidamente frente a novas informações. O caos ao redor se intensificou. Dandara realmente estava ao lado deles? A traição estava em uma camada mais profunda do que ela conseguia suportar. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, a porta que havia sido barricada anteriormente se abriu com um estrondo. Um grupo armado de pessoas com máscaras entrou na sala, cercando todos. Todos no chão, agora! A voz ressoou como um trovão, e os olhares de medo se voltaram para o novo perigo. Valentina, precisamos ir. O homem misterioso puxou-a novamente. Mas antes que pudesse resistir, outro tiro disparou, atingindo o homem ao lado dela. Ele caiu, revelando uma expressão de dor e derrota. E a visão de Valentina se tornou um turbilhão. Não! Ela gritou, se sentindo paralisada. O que estava acontecendo? Dandara estava realmente envolvida nisso tudo? E mais importante ainda, quem estava por trás de tudo isso, manipulado desde o início? Valentina queria gritar, mas a angústia a engoliu. Com a confusão se intensificando, ela viu Dandara novamente. Valentina! A amiga gritou, sua voz cheia de desespero. Mas o que ela deveria pensar agora? Com todos os olhares em sua direção, o que realmente significava confiar em alguém nesta tempestade de mentiras? O ar estava pesado com incertezas, e o futuro deles parecia incerto. O que mais poderia explodir? A única certeza que restava era a incerteza, e Valentina se preparou para o que estava por vir, sem saber se estava realmente pronta para enfrentar a verdade, seja ela qual fosse. Valentina se levantou do chão coberto de poeira e destroços, o coração disparando. A fumaça ainda subia, engolindo as sombras de sua antiga vida. O que está acontecendo? O grito cheio de desespero escapou de seus lábios, enquanto ela olhava para Dandara, que parecia perdida, os olhos arregalados de terror. Tá tudo errado, Valentina! Dandara gritou, olhando para Eliana, a mulher que agora parecia ter o controle da situação. Elas estão em uma armadilha maior do que nós. Vocês duas não entendem o tamanho do problema, Eliana disse, com aquele sorriso perturbador. A verdade nunca foi sobre amizade, e sim sobre negócios. No fim, só importa o que podemos controlar. Valentina sentiu a raiva ferver. Basta! A voz dela cortou o silêncio. É hora de encarar a verdade. E eu não vou deixar que minha filha pague por suas mentiras. O homem grisalho, que antes parecia uma sombra ameaçadora, agora estava caindo, se dando conta de sua derrota. Já era, Eliana. Ele grunhiu, ofegante. Você pode ter muitas cartas, mas o jogo virou.
A sala estava em pânico. Os gritos e ordens estavam ficando para segundo plano. Valentina se virou para Té, que estava cercado por policiais. Sua expressão agora mais de desespero do que arrogância. Valentina, eu juro que não sou quem você pensa. Ele estava sendo levado, mas os olhos dele ainda brilhavam com um pedido silencioso. Os policiais estavam em alta alerta, mas a confusão permitiu a Valentina uma fração de segundo. Ela se aproximou dele, e mesmo na desordem apavorante, ele segurou seu olhar. Eu vou consertar isso, eu juro. Apenas confie em mim, por favor. Dandara se virou para Valentina. Não podemos confiar neles. Aqui você só encontra traição. Eu sei, Valentina respondeu, seu coração pesando. Mas havia algo dentro dela que ainda queria acreditar. Ela olhou para o que estava por vir. As portas se abriam, e um aviso de evacuação ecoava. Era como se um ciclo de incertezas a cercasse. Não temos tempo! Marco, que até então estava em silêncio, estava em pé, observando o tumulto. Eliana, você não pode deixar que elas saiam. Valentina estava em um dilema, mas o futuro de Alice estava em jogo. O nó em sua garganta se apertou. Dandara, ela gritou, me ajude a salvar minha filha. E então, como um eco desesperador, as luzes começaram a piscar, destacando o caos em uma dança frenética. Dandara se aproximou, segurando a mão de Valentina. Seus olhos cheios de emoção. Vamos embora. Não devemos nos deixar pegar. Você é forte. A força de Dandara a surpreendeu. Confiar? Você fez isso antes, Valentina. Mas você precisa decidir agora. E aos olhos de Dandara, Valentina viu uma amiga pela qual poderia lutar. Valentina sabe que ficou muito claro. Ela tem que fazer uma escolha. Ou continua na cela do passado, ou avança para algo maior. As duas mulheres seguiram adiante, corações acelerados, sentindo a calor do risco em cada passo. Quando finalmente alcançaram a saída, a luz do luar iluminou o caminho. O silêncio repentino contrastava com a adrenalina ainda pulsante em suas veias. Elas saíram do prédio em ruínas, o peso de uma nova vida à frente e as sombras do passado se dissipando atrás delas. Com um último olhar, Valentina virou-se para trás, em direção ao tumulto que deixou para trás. O futuro ainda era um mistério. Mas uma coisa era certa. Ela não ia desistir de proteger sua filha. Agora, enquanto a brisa noturna acariciava seu rosto e a determinação crescia em seu peito, Valentina sabia que a batalha ainda não havia acabado. Mas estava disposta a lutar, a qualquer custo. E se você chegou até aqui, isso significa que essa história impactou você. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas do nosso canal. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo mais conteúdo incrível. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa trama. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.